Parte 5 do livro Emmanuel. As vidas sucessivas e os mundos habitados. Alguns estudiosos há muitos séculos guardaram as verdadeiras concepções do universo, o qual não se encontra circunscrito ao minúsculo orbe terreno e é representado pelo infinito dos mundos, dentro do infinito de Deus. Não obstante as teorias do sistema geocêntrico que encarava a Terra como o centro do grupo de planetas em que vos encontrais, a ideia da multiplicidade dos sóis vinha, de há muito, animando o cérebro dos pensadores da antiguidade. Apesar da objetiva dos vossos telescópios que eles cortinam na imensidade, as terras do céu julgam-se erradamente que apenas o vosso mundo oferece condições de habitabilidade e somente nele se verifica o florescimento da vida. Infelizmente, são inúmeros os que duvidam dessa realidade em conteste, aprisionados em escolas filosóficas que pecam pelo seu caráter obsoleto e incompatível com a evolução da humanidade em geral. É que não reconhecem que a Terra minúscula é apenas um ponto obscuro e opaco no concerto sideral, e nada de singular existe nela que lhe outorgue com exclusividade o privilégio da vida. Em contraposição aos acertos dos negadores, podeis notar cientificamente que é mesmo em vosso plano o local do universo onde a vida encontra mais dificuldade para se estabelecer. Espontaneidade impossível. Grande é a tortura dos seres racionais que, no mundo terráqueo, buscam guarda para as suas aspirações de progresso. Porquanto, do berço ao túmulo, suas existências representam grande soma de esforços combatendo com a natureza inconstante com as mais diversas condições climatéricas, arrasadores da saúde e causas de um combate acérrimo de parte do homem, porque não lhes é possível viver em afinidade perfeita com a natureza, submetida às mais bruscas mutações, sendo obrigado a criar a sua moradia, organizar a sua habitação, que representa de fato a sua escravidão, primeira, impedindo-lhe a existência cheia de harmonia e espontaneidade. O vosso mundo vos obriga a uma vida artificial, já que sois obrigados a buscar cotidianamente o sustento do corpo que se gasta e consome nessa batalha sem tréguas. Nele, as mais belas faculdades espirituais são frequentemente sufocadas em virtude das mais imperiosas necessidades da matéria. Há mundos incontáveis. Que se calem os que puderem descobrir a vida apenas em vossa obscura penitência de náufragos morais. Porque a razão, a vontade divina, colocaria na amplidão essas plagas longínquas. Enxergar nesses mundos distantes somente objetos de estudo de vossa astronomia é um erro. Eles estão, às vezes, regulados por forças mais ou menos idênticas às que controlam a vossa vida. Em sua superfície observam-se os fenômenos atmosféricos e outros, cuja explicação é inacessível ao vosso entendimento, porque os formaria o Criador para o ermo do silêncio e do deserto. Podereis conceber cidades bem construídas, abarrotadas de tesouros e magnificências, apodrecendo sem habitantes? Há mundos incontáveis e muitos deles formados de fluidos rarefeitos e inatingidos na atualidade pelos vossos instrumentos de ótica. Mundo de exílio e escola regeneradora. A Terra não representa senão um detalhe obscuro no limitado da vida, região da amargura, da provação e do exílio, constituindo, porém, uma plaga de sombras
varrida muitas vezes pelos cataclismos do infortúnio e da destruição, deve representar para todos quantos a habitam uma abençoada escola onde se regenera o espírito culpado e onde ele se prepara demandando o glorioso porvir. Significa um dever de todo homem o trabalho próprio, no sentido de atenuar as más condições do seu meio ambiente, aplainando todas as dificuldades de ordem material e moral. Porquanto a evolução depende de todos os esforços individuais no conjunto das coletividades. Forças ocultas, leis desconhecidas, esperam que a alma humana deles se utiliza e à medida que se espalhe o progresso moral, mais os homens se beneficiarão na fonte bendita do conhecimento. O estímulo do conhecimento. Para a humanidade terrestre, a revelação de outras pátrias do firmamento, fragmentos da pátria universal, não deve constituir uma razão para desânimo de quantos se entregam aos labores profícuos do estudo. Os desequilíbrios que se verificam no orbe terreno obedecem a uma lei de justiça, acima de todas as coisas transitórias, e, além disso, a primeira obrigação de todo homem é colaborar em todos os minutos de sua passageira existência em prol da melhoria do seu próximo, consciente de que trabalhar a benefício de outrem é engrandecer-se. O conhecimento das condições perfeitas da vida em outros mundos não deve trazer abatimento aos extremistas do ideal. Semelhante verdade deve encher o coração humano de sagrados estímulos. O conhecimento das condições perfeitas da vida em outros mundos não deve trazer... Estou repetindo esse parágrafo. Saudai, pois, o concerto da vida, do seio dos vossos combates salvadores. Sois portentosos, luzes policrômicas, mundos maravilhosos. Voltando aqui. Sois portentosos, luzes policrômicas, mundos maravilhosos, existem embalados pelas harmonias que a perfeição eleva à entidade suprema. Além do grande cão, da ursa, de Hércules, outras constelações testam a grandeza divina. Os firmamentos sucedem-se ininterruptamente nas amplidões etéreas. Mas a humanidade para Deus é uma só, e o laço do seu amor reúne todos os seres. Sobre os animais. Com o desenvolvimento das ideias espiritualistas no mundo, torna-se um estudo obrigatório para todos os dias o grande problema que implica o drama da evolução anímica. Teria sido a alma criada no momento da concepção, na mulher, segundo as teorias anti-reencarnacionistas? Como será a pré-existência? O espírito já é criado pela potência suprema do universo, apto a ingressar nas fileiras humanas? E os pensadores se voltam para os vultos eminentes do passado. As autoridades católicas valem-se de Tomás de Aquino, que acreditava na criação da alma no período de tempo que precede o nascimento de um novo ser, esquecendo-se dos grandes padres da antiguidade, como Orígenes, cuja obra é um atestado eterno em favor das verdades da pré-existência. Outras doutrinas religiosas buscam a opinião falível da sua ortodoxia e dos seus teólogos, relutando em aceitar as realidades luminosas da reencarnação. Pascal, escrevendo na adolescência o seu tratado sobre os cones, e inúmeros espíritos de Escol, laborando com a sua genialidade precoce nas grandes tarefas para as quais foram chamados à Terra, constitui uma prova eloquente aos olhos dos menos perspicazes e dos estudiosos de mentalidades tardas, no raciocínio à prol da verdade reencarnacionista. O homem atual recorda instintivamente os seus labores e as suas observações do passado. Sua existência de hoje
a continuação de quanto efetuou nos dias do pretérito. As conquistas de agora representam a soma dos seus esforços de antanho, e a civilização é a grande oficina onde cada um deixa estereotipada a própria obra. A sombra dos princípios. Contempla-se, porém, até hoje a sombra dos princípios como noite insondável sobre abismos. Os desencarnados de minha esfera não se acham indenes, por enquanto, do socorro das hipóteses. A única certeza obtida é a da imortalidade da vida, e como não é possível observar a essência da sabedoria sem iniciativas individuais e sem ardorosos trabalhos, discutimos e estudamos as nobres questões que na Terra preocupavam o vosso pensamento. Um desses problemas que mais assombram pela sua singular transcendência é o das origens. Se na Terra o progresso humano se verifica através de dois caminhos, o da ciência e o da revelação espiritual, ainda não encontramos em identidade de circunstâncias em nossa evolução relativa nenhuma estrada estritamente científica para determinar o alfa do universo, senão a das hipóteses plausíveis, contudo, saturada da mais profunda compreensão moral. Copiosa é a nossa fonte de revelações, a qual constitui para nós um elemento granítico, servindo de base à sabedoria de amanhã. Os animais, nossos parentes próximos. Se bem haja no próprio círculo dos estudiosos dos espaços o grupo dos opositores das grandes ideias sobre o evolucionismo do princípio espiritual através das espécies, sou dos que o estudam atenta e carinhosamente. Eminentes naturalistas do mundo como Charles Darwin vislumbram grandiosas verdades, levando a efeito preciosos estudos, os quais, aliás, se prejudicaram pelo excessivo apego à ciência terrena, que se modifica e se transforma com os próprios homens, e dentro das minhas experiências posso afirmar sem laivos de dogmatismo que, oriundos da flora microbiana, em séculos remotíssimos não poderemos precisar onde se encontram o acume as espécies ou da escala dos seres. No pentagrama universal, e com o objetivo desta palestra é o estudo dos animais, nossos irmãos inferiores, sinto-me à vontade para declarar que todos nós já nos debatemos no seu acanhado círculo evolutivo. São eles os nossos parentes próximos, apesar da teimosia de quantos persistem em não o reconhecer. Considera-se às vezes como afronta ao gênero humano a aceitação dessas verdades, e pergunta-se como poderíamos admitir um princípio espiritual nas arremetidas furiosas das feras indomesticadas, ou como poderíamos crer na existência de um rio de luz divina na serpente venenosa ou na astúcia traiçoeira dos carnívoros. Semelhantes inquirições, contudo, são filhas do entendimento pouco atilado. Atualmente, precisamos modificar todos os nossos conceitos acerca de Deus, porquanto nos falece autoridade para defini-lo ou individualizá-lo. Deus existe. Eis a nossa luminosa afirmação, sem poder todavia classificá-lo em sua essência. O que nos interpelam por essa forma olvidam as histórias de calúnias, de homicídios no seio das perversidades humanas, para que o homem se conservasse nessa posição especial de perfectibilidade única. Deveria apresentar todos os característicos de uma entidade irrepreensível dentro do orbe onde foi chamado a viver. Tal não se verifica e diariamente comentais os dramas dolorosos da humanidade, os assassínios, os infanticídios nefandos efetuados em circunstâncias nas quais, muitas vezes,
As faculdades imperfeitas dos irracionais agiram com maior benignidade e clemência, dando testemunho de melhor conhecimento das leis de amor que regem o mecanismo do mundo. A alma dos animais. Os animais têm sua linguagem, os seus afetos, a sua inteligência rudimentar, com atributos inumeráveis. São eles os irmãos mais próximos do homem, merecendo por isso a sua proteção e amparo. Seria difícil ao médico legista determinar nas manchas de sangue qual que pertence ao homem ou ao animal, tal a identidade dos elementos que o compõem. A organização óssea de ambos é quase a mesma, variando apenas na sua conformação e observando-se diminuta diferença nas vértebras. O homem está para o animal simplesmente como um superior hierárquico. Nos irracionais desenvolve-se igualmente as faculdades intelectuais. O sentido de curiosidade é, na maioria deles, altamente avançado e muitas espécies nos demonstraram as suas elevadas qualidades, exemplificando o amor conjugal, o sentimento da paternidade, o amparo ao próximo, as faculdades de imitação, o gosto da beleza. Para verificar a existência desses fenômenos, basta que se possua um sentimento acurado de observação e de análise. Inúmeros espíritos trouxeram à luz do fruto das suas pacientes indagações, que são para vós elementos de inegável valor. Entre muitos, citaremos Darwin, Gratioli e vários outros estudiosos dedicados a esses notáveis problemas. Os mais ferozes animais têm para com a prole ilimitada ternura. Aves existem que se deixam matar quando não se lhes permite a defesa das suas famílias. Os cães, os cavalos, os macacos, os elefantes deixam entrever apreciáveis qualidades de inteligência. É conhecido o caso dos cavalos de um regimento que mastigavam o feno para um de seus companheiros, inutilizado e enfermo. Conta-se que uma fêmea de cinocéfalo, muito conhecida pela sua mansidão, gostava de recolher os macaquinhos, os gatos e os cães, dos quais cuidava com desvelado carinho. Certo dia, um gato revoltou-se contra a sua benfeitora, arranhando-lhe o rosto, e a mãe adotiva, revelando mais refletida inteligência, examinou-lhe as patas, cortando-lhe as unhas pontiagudas com os dentes. Constitui um fato observável a sensibilidade dos cães e dos cavalos ao elogio e às reprimendas. Longe iríamos com as citações. O que podemos assegurar é que, sobre os mundos laboratórios da vida do universo, todas as forças naturais contribuem para o nascimento do ser. Todos somos irmãos. De milênios remotos viemos todos nós, em pesados avatares. Da noite dos grandes princípios, ainda insondável para nós, emergimos para o concerto da vida. A origem constitui para o nosso relativo entendimento um profundo mistério, cuja solução ainda não nos foi possível atingir, mas sabemos que todos os seres inferiores e superiores participam do patrimônio da luz universal. Em que esfera estivemos um dia esperando o desbrochamento de nossa racionalidade? Desconheceis ainda os processos, os modismos dessas transições, etapas percorridas pelas espécies, evoluindo sempre, buscando a perfeição suprema e absoluta. Mas sabeis que um laço de amor nos reúne a todos diante da entidade suprema do universo. É certo que o espírito jamais retrograda, constituindo uma infantilidade às teorias da mente psicose dos egípcios da antiguidade. Mas, se é impossível o regresso da alma humana ao círculo da irracionalidade, recebei como obrigação sagrada o dever de amparar os animais na escala progressiva de suas posições variadas no planeta. Estendei até eles a vossa concepção de solidariedade e o vosso coração compreenderá mais profundamente os grandes segredos da evolução, entendendo os maravilhosos e doces mistérios da vida. A Europa moderna em face do Evangelho.
É inegável a importância da tarefa dos europeus impulsando o progresso dos outros continentes do planeta. Foi a sua grandiosa civilização, cujos primórdios o cristianismo alimentou com a rica substancialidade dos seus ideais, que renovou as atividades científicas e industriais dos povos do Oriente, inaugurando ainda nas terras americanas uma vida nova. Não obstante as atrocidades execráveis praticadas pelos conquistadores para submeterem o elemento indígena, com exceção das doutrinas filosóficas que a civilização que a civilização ocidental não poderia oferecer, com uma substância superior aos povos orientais, de vez que a obra cristã se encontrou sempre deturpada desde a sua união com as forças políticas do Estado. Foram os europeus que instituíram com a sua imaginação criadora um surto novo de progresso para as fontes da cultura humana. Os seus esforços são inapreciáveis, suas atividades grandiosas nesse movimento de inventar as comodidades da civilização e as utilidades dos povos. Todavia, espiritualmente, os povos europeus cometeram o erro terrível de perturbar a evolução do cristianismo, assimilando-o às obsoletas concepções da mitologia grega e às velhas tradições de imperialismo dos patrícios de Roma, de cujo confucionismo nasceu a doutrina da simplicidade cristã. Dores inevitáveis. É ociosa qualquer referência à falsa posição dessa igreja, que se mantém no mundo atual ao preço da ignorância de uns e do interesse condenável de outros, vivendo a existência transitória das organizações políticas. Compete aos estudiosos somente a análise comparativa dos tempos, tentando com seus esforços operar a regeneração das sociedades, procurando salvar da destruição tudo o que possa beneficiar os espíritos. Aprendizado sobre a face da terra. Todavia, apesar de nossas atividades conjugadas com as de todos os homens de boa vontade que aí representam os instrumentos sadios da vontade do alto, no sentido de preservar do arrasamento o patrimônio de conquistas úteis da humanidade, não é possível criar-se um obstáculo às grandes dores que inevitavelmente terão de promover o movimento expiatório dos indivíduos e das coletividades, onde as criaturas mergulharão a alma no batismo de purificação pelo sofrimento. Ausência de unidade espiritual. Aventuram-se todas as hipóteses com o objetivo de verificar-se na Europa, eixo das atividades políticas do mundo, um grande movimento de unificação e de paz, chegando-se à tentativa de uma frente única europeia para evitar a queda irremediável da civilização do Ocidente. Essa frente única é, porém, impossível. Não existe ali a unidade espiritual necessária à consecução desse grandioso projeto. Apenas o cristianismo, se não fossem os desvios lamentáveis da Igreja Romana, poderia fornecer essa intangibilidade de fé a todos os espíritos. Mas a obra cristã ali se encontra virtualmente degenerada e, em virtude de semelhantes desequilíbrios, todos os ideais antifraternos foram desenvolvidos no Velho Mundo, intensificando seu regime de superatividade entre as nações. Cada país europeu procura insultar-se da comunidade continental e somente o Pacto de Versalhes e o Instituto Geneveriano representam com a sua atuação essa trégua de 18 anos, depois do conflito de 1914. Contudo, esses dois diques que impediam os movimentos armados, sem aliás obstar-lhes a preparação, têm as suas influências anuladas. O Tratado de Versalhes caiu com as deliberações políticas do novo Reich,
e a Liga das Nações compreendeu a inaplicabilidade do seu estatuto no momento decisivo da campanha italiana na Abissínia. A paz armada. Todos os povos entenderam bem essas profundas desilusões. Procura-se a paz na corrida aos armamentos. Mais de 100 mil homens mecanizados estão preparados no velho continente só para a ofensiva do ar. Busca-se a todo transe uma solução para os problemas da guerra. Uma reforma visceral nos estatutos da Sociedade de Genebra é inutilmente sugerida. Estuda-se a possibilidade de um acordo entre a França e a Itália no sentido de assegurar-se a paz continental, atendo-se às necessidades da região danubiana e equilibrando a Alemanha com o resto da Europa. Tenta-se a colaboração de todos os gabinetes. Os partidos iniciam a guerra das ideologias, mas a Europa, nos seus conflitos inquietantes, conhece perfeitamente a sua condenação à guerra. Sociedades edificadas na pilhagem. A ilação dolorosa que se pode extrair da situação atual é a de que essas sociedades foram edificadas à revelia do Evangelho, necessitando as suas bases de mais profundas transformações. Fundadas com o rótulo do cristianismo, elas não o conheceram. A sombra do Deus antropomórfico que criaram para suas comodidades inverteram todas as lições do Salvador, em cujo ideal de fraternidade e pureza asseveram progredir e viver. Distanciadas, porém, como se encontram de uma identidade perfeita com os estatutos evangélicos, as sociedades europeias sucumbem sob o peso da sua opulência miserável. Suas fontes de cultura acham-se visceralmente envenenadas com as suas descobertas e ciências, que são recursos macabros para a destruição e para a morte. Não existe ali nenhuma unidade espiritual, a base do espírito religioso, mantenedora do progresso coletivo. Como poderá persistir de pé uma civilização dessa natureza se todos os seus trabalhos objetivam o extermínio dos mais fracos, estabelecendo o condenável critério da força? O Ocidente terá de conhecer uma vida nova, um sopro admirável de verdades há de confundir os seus erros seculares. As sociedades edificadas na pilhagem hão de purificar-se, inaugurando o seu novo regime à base da lição fraterna de Jesus. Esperamos confiantes a alvorada luminosa que se aproxima, porque, depois das grandes sombras e das grandes dores que envolverão a face da terra, o Evangelho há de criar no mundo inteiro a verdadeira cristandade. A civilização ocidental. É imprescindível não perdermos de vista os aspectos sociais da civilização moderna para encontrarmos os falsos princípios das suas bases e o fim próximo que a espera inevitavelmente. As corridas armamentistas e as angustiosas conversações diplomáticas destes últimos tempos, no continente europeu, que representa o cérebro da civilização ocidental, denotam os perigos ameaçadores da guerra. Todo o organismo social da Europa moderna repousa em bases militaristas da indústria das armas mais que da agricultura, e isso é lamentável. Depende a estabilidade da civilização de todo o Ocidente. Os exércitos compactos, as casas manufatureiras do canhão e da bomba explosiva, as coletividades atentas às atividades bélicas, constituem os elementos vitais da evolução europeia. Um surto de civilização dessa natureza não pode prescindir da guerra, e é por essa razão que o perigo iminente da carnificina bate de novo à porta da alma humana, saturada de temores e sofrimentos. Não bastou ao velho mundo a dolorosa experiência de 1914, que lhe custou 300 bilhões de dólares e mais de 30 milhões de vidas.
A guerra quer devorar as derradeiras energias desses povos que não souberam edificar suas leis. A Europa é um grande vulcão em repouso. Nos gabinetes, os estadistas se desenganam à procura de uma solução objetiva em favor da paz internacional. Há uma pergunta angustiosa e aflitiva em todos os corações. As mentalidades diretoras dos povos tremem ao enunciar as suas sentenças e julgamentos. Ninguém deseja arcar com as responsabilidades da última palavra. Enquanto isso ocorre, observa-se a decadência da civilização ocidental para orientar o pensamento do mundo. Possibilidades do Oriente. Desde o primeiro quartel do século XX, após a vitória japonesa em Tsushima, multiplicam-se as possibilidades do Oriente, para onde parece transportar-se o centro evolutivo da humanidade. O Pacífico volve a revestir-se de vida nova, a China movimenta-se com as suas revoluções internas. Em centros remotos como o Afeganistão e a Turquia, percebe-se uma onda de renovação geral. A Rússia soviética há muito tempo dirige as suas vistas para o Extremo Oriente, na Sibéria Oriental, que repousam, na atualidade, as mais importantes de suas bases militares. A Nova Zelândia e a Austrália são celeiros de possibilidades infinitas. A Índia, não obstante o domínio britânico, fornece ao planeta exemplos de doutrinas regeneradoras. Figuras preeminentes dos povos orientais são hoje acatadas em todo o mundo. A figura de Gandhi tem a sua projeção universal. As costas do Pacífico estão cheias de movimentos comerciais. Nas suas margens, das repúblicas da América Meridional acusam uma vida nova no plano da cultura, do progresso e do pensamento. Todos os movimentos mais importantes do orbe afiguram-se nos mais ou menos deslocados de novo para a Ásia, onde o Japão assume o papel de orientador desse incontestável movimento de organização. O fantasma da guerra. A Europa, na atualidade, é o gigante cansado à beira do seu túmulo. Infelizmente, o senso arraigado do militarismo envenenou-lhe os centros de força. A Alemanha e a Itália, superlotadas, apeiam para os recursos que a guerra lhe oferece. Não obstante todos os tratados e pactos em favor da tranquilidade europeia, nunca como agora foi a paz ali tão vilipendiada. O Tratado de Versalhes e os acordos de Locarno nada mais foram que fenômenos diplomáticos da própria guerra em perspectiva. Nunca houve um propósito sincero de fraternidade e de igualdade nessas alianças. Em 1928 foi assinado o Pacto Bryan-Kellogg, como se fora uma esperança para todas as nacionalidades. Entretanto, jamais como nesses últimos anos, o armamentismo tomou tanto incremento em todos os países do planeta. Só a França, nas suas estatísticas do ano passado, acusava uma despesa de mais de 13 bilhões de francos invertidos nos programas de sua defesa, e atrás dos grandes vasos de guerra, das metralhadoras de pesado calibre, das granadas destruidoras, escondem-se os novos gases asfixiantes e os terríveis elementos da guerra bacteriológica que os algozes da ciência engendraram criminosamente para suplício dos povos. O momento é de angústia justificável. A própria Inglaterra, que nunca se encontrou tão poderosa e tão rica quanto agora, sente de perto a catástrofe. Sua missão colonizadora toca igualmente o fim. Ao lado dos bens que os ingleses prodigalizaram a diversas regiões do planeta, houve de sua parte lamentável esquecimento, o de que cada povo tem a sua personalidade independente. Ânsia de domínio e de destruição. Disse que todo o Oriente se ocidentaliza na atualidade.
Todavia, o Oriente apenas aproveita o fruto das experiências que hoje lhe entrega a civilização ocidental, pressentindo o sintoma de sua decadência. O cristianismo, deturpado na Europa, degenerado pela influenciação dos bispos romanos, nunca conseguiu ser o baluarte dessa civilização que aos poucos vai desmoronando. As nações do Velho Mundo apenas cuidaram de dominar os outros países como seus vassalos, mas é passada a época desses domínios injustificáveis. Os pretextos de expansionismo não se justificam dentro dos princípios da paz internacional e os movimentos de conquista apenas servem para enfraquecer a economia dos povos que se abandonam aos seus excessos. A Europa moderna esqueceu-se de que a Ásia tem a massa considerável de 700 milhões de almas como elementos de energia potencial, aguardando igualmente o instante de sua necessária expansão. Olvidou que a América é consciente agora de sua importância e de suas infinitas possibilidades, prescindindo da sua tutela e dos seus estatutos. E no momento atual, o continente europeu reconhece a ineficácia de suas teorias de paz, diante da sua necessidade irrevogável de guerra, de destruição, integrada no conhecimento dos seus falsos princípios, edificados todos eles na base armamentista. A civilização ocidental reconhece o seu próprio desprestígio há muitos anos. O vírus do morticínio lhe vem salupando os alicerces, e as épocas de aflição e de crise periodicamente se repetem. A França, que em 1870 foi procurar socorro às portas da Rússia poderosa dos czares, acossada pela Alemanha, volta-se hoje para a União pseudo-comunista de Stalin, pedindo a mesma aliança para conjurar o perigo germânico. A Grã-Bretanha observa da sua tribuna o movimento e prepara-se para as surpresas eventuais, tentando conservar seu poderio. Volve a política de conciliação, todavia a guerra é inevitável no ambiente dessa civilização de monumentos grandiosos de ciência no plano material, mas feita de fogos fátuos no domínio da espiritualidade. Os povos, em virtude da organização de suas leis, têm necessidade de deflagração dos movimentos bélicos. Não poderão viver muito mais tempo sem eles. A destruição lhes é necessária. A quem caberá então o cetro da cultura e a liderança do pensamento sobre o Deus? O futuro das grandezas materiais. Dentro de alguns séculos, os colossos de Paris, de Roma e de Londres serão contemplados com o embevecimento histórico das recordações. A Torre Eiffel, a Abadia de Westminster serão como as ruínas do Coliseu de Vespasiano e das construções antigas de Espalato. Os ventos tristes da noite hão de soluçar sobre os destroços onde os homens se encontrarão para se destruírem uns aos outros. Em vez de se amarem como irmãos, os raios da lua deixarão ver nas margens do Tamisa, do Tibre e do Sena o local onde a civilização ocidental suicidou-se. A míngua de conhecimentos espirituais. O Império Britânico reconhecerá então como a Península Ibérica a recordação dos seus domínios e das suas conquistas. A França sentirá, como a Grécia Antiga, um orgulho nobre por ter cooperado na enunciação dos direitos do homem, e a Itália se lembrará melancolicamente das suas lutas. De cada vez que os homens querem impor-se arbitrários e despóticos diante das leis divinas, há uma força misteriosa que os faz cair, dentro dos seus enganos e de suas próprias fraquezas. A impenitência da civilização moderna, corrompida de vícios e mantida nos seus maiores centros à custa das indústrias bélicas, não é diferente do Império Babilônico que caiu, apesar do seu fastígio e da sua grandeza. No banquete dos povos ilustres da atualidade terrestre, lêem-se as três palavras:
fatídicas do festim de Baltazar. Uma força invisível gravou novamente a Humane Tessei Pares na festa do mundo. Que Deus, na sua misericórdia, ampare os humildes e os justos. E aqui encerro a quinta parte do livro. Até a próxima.